Olá, hoje nós estamos aqui com a nossa amiga e colega Cristiane Parisi, que trabalha numa corretora. E vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir alguns dos mitos que existem a respeito de se investir por meio de corretoras, as vantagens e desvantagens também, né, Cris? É isso mesmo, Érica. Espero que a gente consiga desmistificar um pouco o que é investimento em corretoras, né? O que são corretoras também, né? Pois é, então, você quando visita algum cliente ou futuro cliente, como você explica uma corretora para ele? Bom, ótima pergunta. Acho que o jeito mais simples de explicar o que é corretora é explicar que é como se fosse um shopping financeiro, né? Como se fosse uma grande loja em que existem vários produtos de várias marcas, né? Produtos de investimento de várias marcas diferentes, e que é como se o cliente pudesse comprar na loja própria de cada uma, só que ele vai em um lugar único, em que ele pode encontrar vários tipos de marcas em um único lugar, e que é focado nisso, né? Só para investimentos. Geralmente essa é a forma mais simples de explicar. É interessante porque às vezes as pessoas também confundem um pouco o papel da corretora com a do banco, né? Porque você também pode investir por meio do banco. Se alguém te faz essa pergunta também, como que você diferenciaria o risco de eu colocar meu dinheiro aplicado no CDB de um banco e aplicar por meio da corretora? Bom, o risco de você investir num CDB através do banco ou através da corretora é exatamente o mesmo, ou seja, é o risco do banco que emitiu aquele CDB. Quando você investe através de uma corretora, você não está correndo o risco da corretora, né? Só o do banco que emitiu. E no caso de um CDB, ainda você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, Sim, é verdade. né, até os R$ 250 mil. Então, ou seja, mesmo pela corretora, né, você continua com a mesma garantia. A diferença é que através da corretora, né, como eu falei, como se fosse um grande shopping financeiro, você consegue investir em vários CDBs, né, de vários bancos, sem precisar abrir uma conta de cada banco para investir no CDB daqueles bancos específicos. Então, você consegue investir em vários, diversificar a sua carteira, correndo exatamente o mesmo risco que você correria se investisse naquele CDB através do banco. Então até a gente acabou falando assim de um dos mitos, então, né? Se eu invisto na corretora, eu não estou emprestando meu dinheiro para a corretora. Se ela quebrar no meio do caminho e eu comprei um CDB por meio dela, eu não seria prejudicada. Não, de forma alguma. Uma questão até que eu recebi esses dias, participei de um evento também, muita gente procura a corretora por causa do Tesouro Direto, que você necessariamente precisa de uma conta da corretora. Então as pessoas têm dúvidas, tipo, eu tenho custo para operar Tesouro Direto e se eu não tenho custo, por que a corretora me oferece uma vantagem como essa? Acho que, bom, o primeiro ponto é que é uma grande vantagem você investir através de corretoras no Tesouro Direto, porque várias não cobram nada, né? Então, você já tem aquele custo de 0,30% ao ano sobre o investimento que é do próprio Tesouro, né? Que é da própria ferramenta do Tesouro Direto, mas você, em algumas corretoras, principalmente as de bancos, né? Ainda tem um custo adicional de custódia daquela corretora para poder investir, né, no Tesouro Direto. Nas corretoras independentes, geralmente não tem custo nenhum. E muita gente realmente pergunta, né, mas por que a corretora não cobra nada? Né? Ela vai trabalhar de graça? Exatamente, Para a fazer segunda questão. investimento? Primeiro eu vou ter custo? Não, eu não vou ter, mas como assim? Não vão me Exatamente. cobrar nada? A grande vantagem é que quando você investe através do Tesouro Direto na corretora, ela normalmente não cobra nada porque ela espera que quando você fizer esse investimento, você vai passar a fazer outros tipos de investimentos, né? Vai ter um leque muito maior de oportunidades ali dentro. Então, ela vai ganhar através dos outros investimentos que você vai fazer. Né? Geralmente, essa é a grande vantagem. É por isso que ela, né, se dispõe a oferecer um produto que é super simples, né, com risco muito baixo, para você fazer o investimento sem custo adicional. Porque ela vai ter um outro ganho em outros investimentos que você fizer. Então é interessante porque é uma porta de entrada, né? Porque ela tá visando um relacionamento de longo prazo, mas não é uma venda casada, porque você não é obrigado a comprar outras coisas. Se você quiser começar com tesouro e ficar com tesouro, você pode também. Exatamente, exatamente. Embora acho que até a ideia não seja essa, né? Assim, a gente fala assim, as pessoas acabam entrando pelo tesouro por ser uma coisa segura, que já tá um pouco mais disseminada, mas a corretora oferece muito mais coisa, né? A corretora, além dos ativos de renda fixa, né, daqueles mais simples, como os CDBs, né, o Tesouro Direto, né, os títulos públicos através do Tesouro Direto, tem também as LCIs, as LCAs, né, aqueles ativos que são isentos de imposto de renda, tem debêntures, né, tem títulos de empresas, né, que são as empresas que emitem, que são dívidas de empresas, tem fundos de investimento, tem até previdência privada, né, tem fundos de previdência privada, então. né, que também são oferecidos pelos bancos,
mas que estão lá, né? Tem várias alternativas disponíveis na plataforma. Então, realmente tem muita coisa, né, na prateleira dessas corretoras. Né? Então, e ações também, né? Porque antigamente a gente ações pensava também, em corretora, lógico. na nossa época de faculdade, a gente olhava a corretora para operações, né? Não tinha muito ainda desenvolvido essa parte da plataforma de renda fixa. Exatamente, Muita gente, inclusive, ainda associa, né, a imagem de corretora a risco, né? Ou seja, vou investir na corretora, vou investir em ações. Isso mudou muito, né? Acho que principalmente aí nos últimos 10 anos, né? Que a Bolsa passou por um período difícil. Sim, desde a crise de 2008, né? Exato. Algumas pessoas ficaram machucadas, até traumatizadas, né? Que tinham entrado num período bom e perderam dinheiro. E a gente também teve juros muito altos, né? Por muito tempo, um cenário um pouco diferente do que a gente está vivendo agora. Né? Então, muitas corretoras se remodelaram, né? Elas mudaram um pouco a forma de trabalhar e passaram a oferecer uma quantidade muito maior de ativos de renda fixa. Mas ainda, lógico, né? As ações ainda são o DNA, né, das corretoras. Né? Muitas surgiram desse jeito. Então, claro, além de todos esses ativos, de todos esses produtos que a gente está falando aqui, né, as ações ainda fazem parte da oferta das corretoras. Né? Mas vai muito além disso. Né? Hoje, inclusive, até pelo próprio cenário, né, as ações ainda são uma parte muito pequena, né, hoje são uma parte muito pequena dos investimentos. Né? Muito mais gente procura tesouro direto, né, renda fixa em geral e fundos de investimento, ao invés de só as ações diretamente. Né? Até mais fundos de ações, às vezes, por exemplo, do que as ações diretamente. Sim, porque não é um tipo de investimento fácil, não é trivial, né? Você realmente está comprando uma participação numa empresa, né? Então, para quem está começando, não tem conhecimento ou não tem tempo, porque é um mercado muito dinâmico. Exatamente. Então, acho que isso também vem um pouco de encontro com o desenvolvimento do próprio mercado, das pessoas, de educação, né? Mas, realmente, ainda tem muita oportunidade também. Tem mais fundos de ações hoje até do que tinha antigamente. Então, tem muitas outras alternativas, né, ao investimento direto, o que não significa que não seja um bom investimento. Né? Ainda assim, para uma carteira diversificada, né, com uma parte do portfólio, né, principalmente para quem está começando, realmente ainda pode ser interessante. E falando também assim de uma outra diferença das corretoras em relação aos bancos, por exemplo, muita gente também às vezes confunde. Mas então, em vez de eu ter conta no banco, eu posso ter só a minha conta na corretora e eu concentro tudo lá, os meus investimentos, a minha movimentação, os meus pagamentos. Infelizmente não dá para fazer isso, né? Porque a corretora, ela é muito boa no que diz respeito à parte de investimentos, né? Melhor do que o banco, a gente acredita. Mas para a parte de serviços bancários, né, conta corrente, pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, empréstimo para quem precisa, realmente a corretora não funciona. Como ela não é banco, ela não pode emprestar dinheiro. Então, por exemplo, você não pode ter um cartão de crédito na corretora. Como ela não é banco, também você não consegue fazer pagamento, né, ali usando a conta da corretora. Até por uma questão de segurança, qualquer entrada e qualquer saída da conta da corretora só pode vir de uma conta no seu nome e sair de uma conta no seu nome. Então, você não consegue pagar alguém, né, fazer um pagamento de uma conta de luz, de água, de telefone, qualquer coisa assim. Ou mesmo se eu estiver te devendo um dinheiro, eu não posso passar direto para a sua conta da corretora. Não dá. Infelizmente, não dá para fazer pagamento entre contas de titularidades diferentes, né, dentro da corretora. Então, você ainda precisa do banco. Né? A grande verdade é que você não consegue simplesmente abandonar a sua conta corrente, né, o seu banco. Sim, porque a gente precisa fazer pagamento, né? Todo mundo tem conta, você precisa sacar um dinheiro ou pagar no débito, enfim, as movimentações de dia a dia a gente ainda precisa do banco. A corretora realmente é um ambiente para se fazer investimentos. Ela existe para você focar, né, na parte de investimentos. Isso é muito comum lá fora, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né, na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, acho que esse é um exemplo bem claro, assim, né? Bem óbvio pra gente. Nos Estados Unidos, mais de 90% das pessoas, né? Isso é muita gente. Né? De todo mundo que investe, quase todo mundo que investe, né? Que ganha mais do que gasta, né? E que tem dinheiro, né, para investir, investe através de corretoras, né? Não através do banco, né? Não compra lá o CDB do banco, não compra o título público, né? Através do banco, compra através de corretoras. No Brasil, a gente está, felizmente, se desenvolvendo nisso, está ficando cada vez mais conhecido, mas ainda, né, acho que tem um caminho longo e a gente espera contribuir para isso, né, justamente na parte de educação financeira, porque realmente faz muita diferença, né, quando a gente compara com investimento através do banco, né, que eu sei que vocês já
né, exploraram bastante aí, né, a questão de conflito, de interesse, das limitações, a concentração bancária no Brasil e o que isso implica, né, para quem investe. Então, o banco nem sempre vai te oferecer as melhores alternativas de rendimento para você e ao mesmo tempo para o banco, por exemplo, né? Então tem isso. Mas até o que você falou, eu já ouvi até de gente que disse que achava que era uma vantagem ter essa separação da parte de investimentos, da parte operacional, principalmente para quem não tem muito controle para poupar, porque fala, se eu passar para a conta da corretora e eu não puder mexer nesse dinheiro toda hora, pelo menos ele fica investido lá. Cris, e assim num outro exemplo, então, por exemplo, se eu fizer uma TED para a corretora, meu dinheiro hoje, lá para minha conta, e não deu tempo de eu aplicar, esse dinheiro parado na conta tem algum risco? A resposta é sim, tá? Bom, vou falar um pouco da minha experiência aqui. Né? Faço muitas reuniões e muita gente sempre me pergunta isso. Né? O que acontece se a corretora quebrar? Né? E aí, obviamente, muita gente fala, ninguém fala, né? O que acontece se a corretora quebrar? É sempre uma maravilha. E a verdade é que tem, sim, um risco mínimo, mas tem. Né? O que acontece? Todo o risco dos investimentos que a gente faz através de uma corretora é o risco dos ativos, é o risco, né, dos títulos, é o risco do banco que emitiu o CDB, é o risco até do governo que emitiu o título público. Sim. Né? Ou dos ativos que estão dentro de um fundo de investimento. Ou seja, não tem risco adicional por se investir através de uma corretora. Mas o que acontece? Se durante aquele processo todo de se fazer o investimento, você manda o dinheiro para a corretora, ou até quando você recebe juros, por exemplo, de algum investimento, de um título público, por exemplo, que paga juros ali a cada 6 meses. Sim, né? Tem aquele dinheirinho na conta. Exatamente. Você fica com aquele dinheiro na sua conta. E naquele meio tempo, naquele dia que o dinheiro ficou parado, a corretora quebra, Sim, né? Ou tem uma intervenção, naquele dia, né? Você foi azarada, né? De ter algum problema exatamente naquele dia, sim, você corre o risco do seu dinheiro, né? Demorar para retornar para você. E vai ter que passar por todo o processo de intervenção de Banco Central, exatamente como funciona com o banco. Só que o dinheiro parado na conta da corretora não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, como tem, por exemplo, o dinheiro na conta corrente de um banco, né? Até R$250 mil. Então, sim, existe um risco, só que felizmente, né, hoje, o Banco Central, a CVM, os órgãos reguladores e fiscalizadores de corretoras, assim como de bancos, estabelecem uma série de regras para essas instituições operarem. Então, elas têm que ter, né, dinheiro lá no caixa, elas têm que ter condições para trabalharem, né, que mitigam muito esse risco. Então, realmente, ele é muito, muito baixo. Né? Mas o ideal é sempre não deixar o dinheiro parado lá. Né? Acho que ninguém precisa sair desesperado, tirando dinheiro. Né? Não, vou mandar o dinheiro hoje, né? Que acontece, não deu tempo, volta pro banco. Exato, né? Não é para tanto, né? Felizmente, o mercado é muito regulado para se evitar isso. Bom, Cristão, acho que isso também reforça a questão que a gente fala. Mesmo, por exemplo, CDBs, letras que tem, por exemplo, a garantia do fundo garantidor, você não sai por aí investindo em qualquer banco simplesmente porque você tem esse seguro. Exato. Você tem que usar uma dor de cabeça. E acho que corretora também. Não é simplesmente pegar uma lista lá e sair vendo, vou selecionar essa daqui e investir. Exatamente. Tem que saber se é idônea, né? Se ela tem uma boa reputação. Sem dúvida, sem dúvida. Esse ponto é excelente, né? Tanto que você comentou dos bancos, né, em relação aos CDBs, tem o FGC, então tanto faz, né? Vou investir naqueles que têm maior taxa. Escuto muita gente fazendo isso, né? Na corretora. Mas tem que ter um cuidado, porque ninguém quer ter a dor de cabeça de ter que precisar do fundo garantidor de crédito, por exemplo. Tem que esperar para receber seu dinheiro, porque não é uma coisa imediata, né? Esse é um ponto muito importante, né? E com a corretora é a mesma coisa. Por mais que o risco de quebrar, né, ou de você perder o seu dinheiro seja mínimo, né, as corretoras elas podem ser muito diferentes entre si, né, em relação ao nível de serviço, leque de produtos, né, profundidade de conhecimento, né, do time que trabalha lá. Então tem que ter muito cuidado. Né? Eu costumo dizer que o importante é que a corretora tem que ser adequada para você. Né? Cada um vai buscar a corretora que faz mais sentido, porque tem corretoras que, por exemplo, são mais especializadas na parte de ações. Então tem um sistema super moderno, né? São muito focadas nisso, elas investem muito na parte de tecnologia. E para quem investe bastante, né, via home broker, isso é essencial, né? O sistema não pode cair no meio da operação. Bom, Cris, muito obrigada pela sua participação aqui, acho que foi ótimo. Muita gente tem receio de investir por corretora justamente por não conhecer, e acho que só discutindo bastante o assunto, batendo muito na tecla desses pontos que a gente falou aqui, para desmistificar tudo isso e as pessoas se sentirem mais confortáveis. Legal, eu que agradeço, Érica, foi ótimo o bate-papo, espero ter contribuído um pouco mais para justamente desmistificar, né, um pouco o investimento através de corretora, como a gente falou no início, e estou à disposição, sempre que vocês quiserem fazer esse tipo de bate-papo,
tô por aqui. Obrigada. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, postem aqui embaixo que a gente corre atrás da resposta, seja com a Cris ou onde precisar. Isso aí. Até Obrigada. mais. Até mais.